que merecem ter direito, sim, pessoas que gestam, deputado, pessoas que gestam, goste a senhora ou não e respeite a minha fala. Você já parou para pensar por que certas falas desaparecem das manchetes? Por que a mesma imprensa, que se diz tão progressista, prefere abafar algumas verdades quando partem de figuras como Erika Hilton? Eu sempre fui uma criança que expressei a minha identidade de gênero, que eu brinquei de novelas mexicanas, que expressei uma feminilidade e nunca houve um boicote. Se uma mulher biológica tivesse dito falas tão misóginas como essas, ela já estaria condenada, cancelada e talvez até mesmo processada. Não só por uma ONG, por várias. Anota o que eu tô te falando. Mas você não quer ser uma preta, você quer ser uma branca loira! Só que você não é e nunca vai ser. É uma trans que teve a chance de mostrar que você poderia ter caráter, independente de ser uma trans ou qualquer outra coisa. Mas você não tem. Porque, ó, isso aqui é meu. E ninguém nunca vai mudar essa... Feministas não foram eleitas. A mulher mais votada é homem. E as bancadas de palhaçada do pessoal. É como se existisse uma blindagem seletiva. Que preto, que branco, que índio, que branco, que índio, que preto, que índio, que preto, que branco, que preto, que branco, que índio, que preto, branco, índio, que branco, índio, preto, que índio, preto, branco, que... Antes de se tornar uma diva pop e capas de revistas, Erika Hilton era como muitos de nós já fomos. Franzino, com uma magreza excessiva, não tinha like, não tinha fama, as roupas eram simples, comprada na Uruguaiana. Esse período da Erika Hilton me faz lembrar muito a minha adolescência, quando eu ficava no fundão. Eu era do grupo dos esquisitos, a Olivia Palito. No meu grupo tinha a Sapatão, o Garoto Afeminado, a Gordinha e a Preta, né? A Preta Magrela. Quem nunca se sentiu o patinho feio, sem espaço e sem brilho? A realidade da rua, a realidade da prostituição, a realidade da solidão. É isso para que eu me colocasse como alguém na linha de frente, como uma voz que ousaria tentar representar essas ditas minorias. Então ver e sentir na própria pele a crueldade do sistema, a crueldade da sociedade, todas as barbáries acerca do que é mito sobre o meu corpo, me fizeram enxergar a urgência e a necessidade de estar nesse espaço. Não nos calarão, não aceitaremos prisões arbitrárias, não aceitaremos o povo preto sendo encarcerado sem motivos, não toleraremos o avanço do conservadorismo e do... Na rua eu fui entendendo que eu era preta, eu fui entendendo que eu vinha da favela, eu fui entendendo que eu vinha de uma série de lugares que me faziam cada vez menos humana. E era urgente e necessário que eu começasse a lutar para que nós pudéssemos ter voz. Hilton criava essa identificação porque era isso, alguém comum, alguém invisível, que não queria ser tão invisível assim.
Já naquela época já tinha extravagância das meias calças, das roupas improvisadas e fotos mesmo feitas com baixa resolução, belíssimas. Então, no seu inconsciente já era nítido o desejo de se tornar uma top model. E é justamente nessa condição que nasceu a conexão com milhares. A Érica do passado falava por quem se sentia menor. Quem nunca foi ignorado? Quem nunca sentiu que não era o mais bonito, o mais desejado, o mais forte? Essa Érica representava uma multidão. E eu acho que esse é um passo para a mudança do mundo, a destruição do capitalismo, né? Destruir o capitalismo. O que colocar no lugar? O socialismo, colocar um outro meio de pensar a política. O que se diz, o que se vê é que o socialismo, ele não foi bem nas experiências. A metamorfose. Mas a política trouxe poder. E o poder trouxe dinheiro. A mesma Érica, que era simples por necessidade, agora exibia silicone, cirurgias no rosto, perucas lisas, louras, roupas de grife italiana. A metamorfose estava completa. Da excluída à diva pop. Da identificável à inacessível. Né? Ela tinha uma lapa de nariz de 2 metros de pontiagudez, assim. E aí acordou no dia seguinte com um narizinho de Beyoncé. Um narizinho de uma pessoa branca que ela falava, né? E fala, pra que essas pessoas querem parecer brancas? Ela alisou o cabelo, ela branqueou a pele, ela diminuiu. Que vocês sabem como o loiro resseca muito as pontes. Aí eu já vim aqui só pra fazer um corte mesmo, olha. Trazer uma coisa mais... tirar, deixar o loiro mais hidratado. Vocês são negros. Vocês precisam entender que vocês são negros. Vocês moram aqui. Não adianta colocar cabelo liso na cabeça. Não adianta tentar disfarçar a negritude de vocês. E aí, quando começou a aparecer nas revistas, quando as roupas de marca chegaram, percebeu que os seguidores multiplicavam. E aí veio a revelação. Pronto, me chamem de Erika Houston. Daqui a 200 anos, se fizerem um exame na minha ossada e verem que se trata de uma pessoa do sexo masculino, por favor, chame este arqueólogo de transfóbico. Como homem com binga, portanto, com pinto, com mulher, nasce com sua cocota, sua tcheca, portanto, mesmo com o direito à fantasia, homem, mesmo cortando a binga, não vai ser mulher, mulher tapando a cocota, se for possível, não será homem. A pobreza já não era bandeira, era apenas fase descartada. Esse ano eu resolvi fazer algo diferente. A nossa Beyoncé brasileira. E ainda houveram boatos de que eu estava na pior. Se você está na pior, o que é tá bem. Eu não fico grávida. E eu sei disso. Tem gente que acha que fala, você engravida? Não, eu não engravido. Estou feliz, vivendo muito bem com o meu corpo que não engravida. Mas não é porque eu não engravido que eu não me preocupo com as minhas irmãs e companheiras que engravidam. Você usou os recursos que você tem, né, como deputada federal, pra se tornar uma pessoa loira do cabelo liso. Bem diferente das mulheres negras periféricas que você diz representar, mas que não representa principalmente por uma questão natural. A única coisa que acontece é que naquela época a luz era ruim, escura e eu estava numa condição extremamente maltratada. Hoje, graças ao meu trabalho, à minha luta, eu posso fazer fotos com luzes e flash, o que dá uma sensação de que a pele está um pouco mais clara. Ah, entendi. Então toda essa transformação estética aqui, na verdade, foi por causa do flash, né? Que naquela época você era pobre, não tinha dinheiro pra comprar um celular com flash, e agora você conseguiu um celular com flash e aí ficou assim. Eu me lembro de quando fui deputado estadual na Assembleia, você era assessora de uma outra pessoa atual e o seu cabelo tava assim, ó. Servidora pública do estado de São Paulo, recebia uma graninha. Ô moça, eu tô correndo risco de ficar branco então? Porque se eu deixar de tomar sol, eu vou clarear nesse nível? Desculpa moça, você até me segue, mas não dá. Falar que a Erika Houston
deixou de tomar sol e ficou clara. Aí não dá, né, minha querida? Erika Hilton, quando era militante raiz, aquela que levanta o punho, que coloca a camisa, Marielle Vive, fez aí uma entrevista, né, dizendo que chegou na família, né, depois de ter ficado nas ruas, chegou e falou: não adianta disfarçar, vocês são negros, blá, 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 blá. Aí, anos depois, aparece na capa das revistas Vogue, revista europeia da branquitude. Ai, os pretos no topo, lambuzada na branquitude, não é mesmo? Tem um vídeo que eu publiquei sobre isso, né? Erika Hilton e a militância, né, de vitrine, cagada na branquitude. Oh, fui na Vogue, coloquei as roupas europeias, e é o óculos, é a bolsa de Armani, e explora a mão de obra de pessoas humildes, né? Porque eles usam a mão de obra do imigrante, do africano, e a Erika Hilton ali. Ah, agora estou vestindo o que a branca usa. Eu não estou mais maltratada. Uma coisa mais loira, né? Uma nova fase pra dizer que, tipo assim, amores, olha esse cabelo, olha este acabamento desse cabelo. Pessoas que gestam, deputado, pessoas que gestam, goste a senhora ou não e respeite a minha fala. É mulher que gesta um bebê na barriga. Mulheres, meninas e pessoas que gestam na hora de Vossa Excelência falar, Vossa Senhora coloque a sua opinião. Eu não estou aqui pedindo a sua opinião e nem perguntando qual é a terminologia que Vossa Excelência prefere ou quer. Estes são os termos que eu uso. E goste a senhora ou não, para além da identidade mulher cisgênera, existem outros corpos que também gestam. E isso não depende da... Agora, tenta imaginar se naquele momento ali, aquela pessoa, aquela senhora que a Erika Hilton mandou calar a boca, se levantasse e falasse: e você é um portador de próstata. Eu sou uma pessoa que gesta, você é um portador de próstata. Aí, rapidinho, a imprensa ia se manifestar a respeito, dizer que Erika Hilton foi atacada. Daqui a pouco vai ter pessoas falando que eu sou mulher trans e estou grávida. Eu sou mulher trans e menstruo. Horas. Não menstrua e não engravida, ponto. Vocês não têm condição de dizer o que é uma mulher, sabe por quê, ministra? Porque caso contrário, você sim irá sofrer um cancelamento. Se você definir o que é mulher hoje, e se você não definir, você estará basicamente dizendo que a ministra da Mulher do Brasil não consegue, ou não pode, ou não quer definir o que é mulher. A Erika, que antes marchava com mulheres, agora começou a atacá-las. Ultrapassada. Por favor. Vai tratar esse cabelo, vai se cuidar, pelo amor de Deus. Pelo menos ela é. Criticar a aparência de outra deputada, chamando ela de mal cuidada, né? Falando que o cabelo dela não estava hidratado. Cadê a noção, pessoas? Cadê a noção? Logo, Erika Hilton, que no início da sua carreira, né, política, adorava ficar exaltando o seu cabelo afro, bem seco, por sinal. E é por isso que eu não acredito em feminismo, não acredito em sororidade, não acredito em nada disso. É quando convém. Infantiloide, né? Bem quarta série. Mas é aquela coisa, quem pode falar? Então tá, vai você falar de uma mulher. Vai você falar que a mulher é feia, que a mulher é ultrapassada. Vem chamar a outra de... mandar a outra hidratar o cabelo. Pelo menos o cabelo da outra não é de plástico, é de verdade. Não aguento, ama abrir a boca pra falar que defende as mulheres. Quais? As que concordam comigo. Porque questionou eu usar o banheiro, pra mim não é mais mulher. Eu chamo de feia e mando hidratar o cabelo. Imagina se um deputado, principalmente conservador, chegasse na época de ouro da Erika Hilton e falasse que o cabelo crespo dela era mal cuidado. Sabe o que iriam fazer? O Mundo Negro, a Africanize, todas as páginas afro ia acusar esse deputado de Ra, porque relacionou a negritude, na parda, né? A negritude a mal cuidado. Porque a visão do feminino é branco.
Não sei o que digo isso não, é militância. Diz que ser feminina é ter olhos claros, que nem a Maia Massafera, é ter nariz fino, não é? É ter cabelo louro, sedosos. Que ter cabelo crespo não é feminino. Então, Erika Hilton, ela ali diminuiu uma mulher por características físicas. Chamou ela de feia. Falou do cabelo dela. Vocês têm noção disso? Esta frente não tem, queridas. Não tem no Brasil. Socorro. E enquanto você fica aí calada e não compartilha esse vídeo, Erika Hilton hoje foi eleita presidente da Comissão das Mulheres. Agora, como é que eu vou sentar com Erika Hilton para falar das minhas dores como uma mulher que está na pré-menopausa? Como é que eu vou falar das problemáticas de ter crescido uma menina e não um menino? De não ter me jogado na proste, mesmo passando fome e necessidade. Como é que eu vou explicar isso para essa criatura? Isso é ou não é misoginia? Deixa aí nos comentários, me diga. Realmente, deixa aí. O que você acha? Que hajam outras opiniões, que hajam divergências de opiniões, que as pessoas possam pensar diferente, que as pessoas possam discordar de mim. E eu não tenho o menor tipo de problema com isso. Mas na maior parte do tempo, eu estou sendo muito incentivada, estimulada e acho que tentando reorganizar esse imagético. Qual é o imagético de travestis no Brasil? Como as pessoas enxergam essas mulheres? Primeiro, não enxergam, porque nós ainda vivemos nas esquinas da prostituição, na mazela, no anonimato, na abjeção social. Você realmente acha que Erika Hilton, só porque ela tá com uma lace loura, ela passou a ser branca? O cabelo dela é o quê? Só porque tá escondendo debaixo de uma lace loura? Eu te garanto que se essa fala da característica física fosse feita por uma mulher branca para uma como Erika Hilton, ela correria o risco de ter o seu mandato passar por uma cassação. E a ONGs de várias partes do Brasil ir pra cima dessa pessoa, falando do cabelo? E alguém com um nome nacional, com cargo de deputado federal, deputado, né? Agora Gilmar Mendes decidiu que não é crime chamar a Erika Hilton de homem. Atacar a aparência de uma outra colega e, para completar, tentar calar uma feminista de esquerda e mandá-la à prisão. Resultado: uma mulher precisou pedir refúgio político, sair do Brasil, porque Hilton se incomodou com um vídeo onde ela fez na comunidade dela e ela estava questionando um resultado político. Now, before we let you go, I want to ask you about this landmark decision by a Brazilian court to drop charges against graphic designer Isabella Sipa for misgendering a politician. Now, she became the first person to be given international protection from persecution for speaking against transgender ideology, and she was actually forced to flee the country for referring to a trans woman who's a federal MP as a man in a social media post. So this week, a federal court judge found that her comments did not amount to hate, stating the facts about gender was actually protected under freedom of expression. She's this amazing woman and that has, leave your country, leave your family, leave your friends, leave your livelihood, simply because you know that men are not women. Australia just seems to be trying to... Horas atrás, o ministro Gilmar Mendes rejeita a ação de Erika Hilton, que ela ainda queria insistir nisso. Segundo o portal Metrópolis, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o processo movido pela deputada federal Erika Hilton contra a ativista feminista Isabella Sipa. Para Mendes, no entanto, não houve afronta direta e objetiva à autoridade das decisões dessa Suprema Corte, por parte da Justiça Federal, que corroborou entendimento da Procuradoria de São Paulo. A argumentação de Erika era de que o arquivamento afrontava a decisão de 2019, no qual o tribunal equiparou trans a ra. Então assim, gente, tentaram fazer a mesma coisa comigo. O Ministério Público ignorou. Ah, porque é posição de poder, porque... Não, peraí, Erika Hilton, ela está numa posição de poder. Seja de voz, seja institucional e também financeiro, às nossas custas, né? Porque a gente colocou essa criatura lá. Então me diz, o que isso é de interesse público? Falar que uma mulher tem que ela é feia, que ela é mal cuidada, é uma mãe.
Porque isso Erika Hilton não vai saber. Enfrentar a maternidade e ainda continuar trabalhando, não vai saber. Então, o que os homens mais falam para as mulheres é isso, que ela é louca, que ela é feia, que ela é mal cuidada, que ela engordou, que ela é histérica. Não é? Isso é coisa de macho. Deixando claro. Isso é coisa de macho. Como eu estou me referindo às falas que diminuem as mulheres. Eu não estou me referindo a ninguém. Porque essa gente é tão mau caráter que é capaz de recortar e mudar a minha fala. Eles pegam um advogado branco que passa férias em Paris e quer vir aqui no morro silenciar a preta periférica, que eles usam as leis de Ra, e vai pegar a lei de Ra e jogar em cima de mim. Mas eu não me identifico como preta. Eu nasci preta. Isso é um fato, não é se identificar. Então, antes que você mude o significado da minha fala, eu já te corto. Porque eu aprendi que vocês não valem nada. A pior raça que existe é advogado e juiz branco. Ou raça que não gosta de mulher e muito menos preta. E depois quer falar da hipocrisia do conservador, né? Pior, ela não sabe questionar um homem conservador sem questionar sua masculinidade, né? Sempre tem que decair. Por que tá se apaixonando por mim? Eu tenho esposa já. Presente. Aí fica difícil falar. Aí fica difícil falar. Deputado, o que a minha esposa tem, você não tem. O que a minha esposa tem, você tem. E dizendo que ele tem distúrbios mentais, diz que ele é uma mulherzinha à noite. Olha só, uma menininha, menininha. Então assim, tudo que é feminino é no diminutivo. O homem ser afeminado é defeito. E depois são eles que são os conservadores, não é mesmo? O deputado falava das minhas bolsas e eu quero dizer de uma vez por todas, eu não devo satisfação do que faço com o fruto do meu trabalho. O dinheiro que eu ganho trabalhando todos os meses, assim como todos os outros deputados, eu gasto com o que eu quiser. Se eu quiser comprar bolsa, se eu quiser comprar sapato, se eu quiser comprar qualquer coisa que seja, eu não devo satisfação. Mas o incômodo desta gente não é com as minhas bolsas, com os meus sapatos e com as minhas roupas que eu continuarei trabalhando de maneira honesta para comprar. E aqui fica um outro questionamento. Quem realmente está sendo representado? O que eu vejo é uma criatura que está usando a máquina política para continuar a sua transição, que é sempre no modo estético e superficial, onde trata tudo aquilo que vem do preto como mal cuidado e feio, e tudo aquilo que vem do branco, né, europeu, como status e poder. Então aqui é importante que você compartilhe esse vídeo, que cada vez mais mulheres observem essa contradição e no ano que vem não votem nesse tipo de pessoas. Não dê, porque não está servindo para nada. Essa pessoa está há anos aí, não fez nada de relevante, nada de concreto, além de ficar desviando dinheiro para a ONG, que depois vai beneficiá-la em casos judiciais de perseguição a mulheres. Porque essas pessoas viram que é muito mais benéfico perseguir mulher do que perseguir homem. Porque homem defende homem, então você tem que ir no lado mais fraco. Vamos ocupar os espaços femininos, vamos ocupar os esportes femininos, vamos entrar nos lugares onde tem meninas e mães amamentando. E vou repetir, eu estou me referindo aos homens, porque eles querem decidir tudo e eles se defendem. Então eles vão nas mulheres, que é o elo mais frágil. Então não distorça a minha fala. Eu estou me referindo a homens biológicos, homens que ocupam maioria na política. E aqui ficamos pensando na contradição. Uma criatura que sempre criticou a branquitude, usando de dinheiro público, querendo reembolso para embranquecer. Então, assim, essas pessoas, elas viajam tanto na mente delas, ela vive tanto a mentira, que começa a querer que o outro também acredite na mentira dela. E depois usa as leis, usa as ONGs
para silenciar a parte mais vulnerável. Ganham cargo políticos usando a narrativa da mulher. Que a mulher é vulnerável, que a mulher não tem, ela é mais frágil, usam as leis, Maria da Penha, aí usa a história da negritude, mas vai uma mulher preta, periférica falar. Ah, não, ela não pode falar. Mas eu não sou, não é a questão da mulher ser mais frágil, vulnerável. Não, dana-se. Eu vou destilar todo o ranço que eu tenho de você ter nascido mulher e eu vou inventar todo tipo de mentira, usar meu advogado branco, que é homem, para ficar recortando a sua fala e criminalizando, inventando todo tipo de mentira. Então, assim, essas leis, elas não foram criadas para proteger ninguém. Foi criada apenas como arma de ataque a um determinado grupo que não tem força, porque não representa o Brasil. É um grupinho de pessoas promíscuas que querem manter, transformar essa visão deles, esse feitiço, em algo institucional. Não respeitando as diferenças e oprimindo os mais fracos. É só isso que eles querem. E para finalizar, se você quer saber usar o digital para ter sua voz, poder assumir uma liderança na sua vida, você ensinar com autoridade através do digital, entre na comunidade Raízes. Se você é mulher, principalmente mãe, periférica, preta e parda, eu te espero lá na comunidade, tá bom? Link na descrição e aqui no QR Code. Deixe sua opinião aí. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.